Olá, professoras e professores. Espero que todos estejam bem. Estamos nos encontrando pela segunda vez, ainda nesse sistema remoto, ainda estamos distante, mas eu creio em Deus que com certeza não iremos demorar para estarmos juntos com os nossos alunos e nós também estarmos perto de vocês, tá? Isso faz muita falta, né? A gente conversar dessa distância faz falta para a gente. Bom, eu me chamo Glebe, muitos de vocês já me conhecem, né? Eu trabalho lá na CEMED, no meu setor é a GFEM, do primeiro ao quinto, e faço parte do grupo do segundo ano. Somos em 4 técnicas lá no segundo ano, sou eu, Glebe, a professora Marli, que vai estar comigo hoje nessa live, e depois vocês vão conhecer as outras 2 professoras que fazem parte do segundo ano também, tá bom? É, o que é que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre as práticas na alfabetização em tempos de ensino remoto. Só que antes, eu vou passar para a Marli, dar um oi para vocês saberem quem é a Marli, tá bom? Vocês até já conhecem, porque a gente está se vendo pela segunda vez, né? Ela vai dar um oi para vocês. Olá, eu sou a professora Marli, como a Glebe mesmo já disse. Já estive com vocês na formação passada e estamos aqui para poder contribuir, né, um pouquinho e também trocarmos umas ideias, trocarmos alguns conhecimentos, não é mesmo? Então, agora eu vou passar para a Glebe para dar continuidade na pauta de hoje. Até mais. Próximo, próximo. Isso aí. Hoje, como nós vamos falar dessa prática, né, na alfabetização, nos tempos remotos, e também vamos falar sobre algumas sugestões de atividades que vocês podem estar trabalhando nesse momento de alfabetização, nós vamos trazer uma convidada, tá? É uma professora da REME, tá bom? Uma professora que ela tem um vasto conhecimento, ela já perpassou da educação infantil até o quinto ano, então, assim, ela já alfabetizou todas as etapas, tá? E ela dividiu com a gente. É uma pessoa que ela foi em busca, né, de novos instrumentos, de novidades, de criatividade, e ela dividiu conosco e nós falamos assim, poxa, vamos trabalhar com a gente? Vamos apresentar? Vamos mostrar que pode? Né? Então, nós temos essa convidada depois que vocês vão estar vendo a professora Vanessa Santos Bento, tá? Próximo. Para começar o nosso trabalho, eu vou fazer um convite para vocês, tá? Eu vou fazer um convite para que vocês acreditem que você pode. Acredite que você pode. Muitas vezes perdemos oportunidades por não acreditarmos que podemos ir mais longe, como quando as coisas não saem de acordo com o esperado, o quando o seu tempo foge entre as suas mãos e nada dá certo. E agora, o que fazer? Agora é o momento de agir, de desafiar a si mesma, de buscar forças e fazer do tempo o seu aliado. Coloque para fora suas qualidades e use as suas habilidades. Assim você poderá fazer a diferença neste exato momento. Basta a gente se mexer, né? Então eu trouxe esse pensamento para vocês e convido vocês que acreditem em vocês, que vocês são capazes e que nós temos muitas, mas muitas habilidades e criatividades guardadas aqui dentro, né? E que nesse momento de aflição, de estagnação, de medos, de angústias, nós ficamos bloqueados e deixamos de aproveitar essas habilidades, essa criatividade que até nos ajuda emocionalmente,
né? Porque a gente muda o foco, a gente procura, a gente busca, né? A gente trabalha com cores, trabalha com som, trabalha com personagens, com músicas, e a gente torna o nosso dia até mais feliz, tá? Então eu deixo esse convite para vocês. Próximo, que eu vou falar sobre a nossa pauta de hoje. Então, nós fizemos a nossa apresentação, né? Vocês já nos conheceram, nós tivemos esse momento de reflexão, que eu convidei vocês para acreditar em vocês e buscar o que está escondidinho, né? E aí nós vamos falar sobre as práticas na alfabetização em tempos de ensino remoto, tá? Nós vamos falar, eu vou começar a falar com a parte da alfabetização, né? Como lidar com essa alfabetização nesse momento, né? Do ensino remoto. E a Marli depois vai falar com vocês sobre práticas e sugestões, tá bom? Aí a professora Vanessa apresenta o trabalho dela e a gente faz um encerramento, ok? Próximo. Então vamos lá. O que é que vem acontecendo nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, né? Nós ainda não estamos com essas aulas presenciais. O que que nós temos? Nós estamos em um momento onde existe uma discussão muito grande na educação por estarmos trabalhando dessa forma tão distante, sendo que o professor precisa dessa aproximação, precisa dessa interação com o aluno. Mas está havendo nós estamos tendo uma ponte, né? Nós estamos tendo um intermediário nisso tudo, que é a família ou o responsável, né? Então, assim, dentro desse processo do desenvolvimento que se dá diante dessa quarentena, o nosso cotidiano na sala de aula agora virou a nossa casa, né? Então, eu preciso fazer da minha casa um lugar apropriado para o meu estudo e o meu aprendizado. E eu tenho, como professor, eu que passo isso, eu que vou formar, mas eu preciso da ajuda da família para ser esse intermediário. Com isso, eu tenho até um lado positivo dentro desse momento de isolamento, desse momento de angústia, desse momento de tantas inseguranças, estranhamentos. Eu tenho a família, né? Então, a família acaba se aproximando do aluno, acaba se aproximando da família, da criança, né? Então, assim, a gente vai focar neste momento. Essa ligação que eu tenho que fazer entre o professor com a família, com o aluno. O processo da alfabetização, ele se constrói numa prática social da língua, né? Sendo assim, eu convido vocês a olhar de uma forma diferenciada para esse momento de isolamento social, pois ele também pode ser uma oportunidade de aproximar ainda mais as crianças de suas famílias, tá? No próximo slide, nós vemos que o processo de ensino e aprendizagem sempre envolve o diálogo entre o professor e o aluno. Portanto, permita-se a troca de informações sempre que possível com o seu aluno, procurando promover situações de interação com ele. Então, não esqueçam de mandar um bilhetinho. Não esqueçam que quando vocês estiverem utilizando um instrumento tecnológico, uma tecnologia, de passarem algo diferente, né? Poder falar o nome de cada um, poder dizer um pouco das características de cada um, para esse aluno saber que você sabe que você está falando dele, né? Quando a gente chama pelo nome, a gente mostra isso. Então, procurem ter esse cuidado de trabalhar com esse tipo de atividade, de fazer esse tipo de mimo com essas crianças, para vocês estarem mais próximos
porque logo nós iremos voltar. Eu creio nisso com certeza. E aí nós precisamos dessa interação. E o aluno, ele precisa desse afeto, ele precisa desse carinho, dessa aproximação para que a gente consiga trabalhar, tá bom? No próximo slide, nós vemos que nós vamos ter que nos adaptarmos. Nós temos que nos adaptarmos. Por quê? Porque eu tenho essa família no meio, né? E como que eu faço para eu poder passar isso para o meu aluno? Bom, eu tenho que procurar falar com essa família, né? Eu sei que às vezes é difícil, não são todos que têm essa condição tecnológica, eu sei que não tem o alcance para todos, né? Mas mesmo que seja manual, mesmo que seja escrito, mesmo que seja um bilhetinho, sabe? Que o pai vai até a escola e converse com vocês e vocês possam estar explicando de uma forma clara e objetiva como esse pai vai trabalhar aquela atividade. Como que esse pai vai auxiliar o seu filho na hora que ele está fazendo um dever, né? Porque assim, a gente sabe que o foco agora é aproximar essa criança da família e a família da escola, certo? O alfabetizador é você, professor. O pai, ele está sendo um mediador para nós. Então, assim, ele não é professor, né? Então, eu tenho que arrumar uma estratégia e eu preciso ensiná-lo a como ele vai fazer, né? As atividades mais simples que sejam necessárias, porque o meu objetivo é que meu aluno aprenda, né, a ler e a escrever. E tudo isso são passos lentos nesse momento. Porém, são passos. Nós não podemos deixar de fazer esses passos, né? E esses passos, eles podem acontecer se a gente fizer várias vezes, repetidamente, né? Para a criança ir assimilando como isso vai acontecendo. Então, quando eu for falar com esse pai, eu tenho que procurar falar de uma forma clara, né? Que ele possa entender. Eu posso estar fazendo um tutorial, eu posso estar fazendo uma explicação, né? Um passo a passo de como ele vai estar trabalhando, como é que ele vai ter que falar, tá bom? É isso que eu quero deixar assim para vocês aqui nesse momento. Próximo, por favor. Bom, como a gente acabou de falar, e agora, né? O pai, ele não é professor. Como que eu vou fazer? O pai não tem o conhecimento que a gente tem, né? Não tem as habilidades, nós fazemos links com as crianças, nós falamos o dia inteiro, sem parar, né? Enquanto nós estamos falando de um tópico, nós linkamos fazendo algo interdisciplinar rapidinho, nosso cérebro funciona e a gente vai fazendo aquele link e assim a gente vai construindo. O pai não tem esse conhecimento, não tem essa agilidade que a gente tem, né? Então, o conhecimento pedagógico, ele precisa ser orientado, tá? Os pais não são os professores e não têm esse conhecimento. Então, para orientar as perguntas, não há grupos de alunos, né, que possam estar trocando de ideia. E também não existe uma interação entre eles, né? Então, nós encontramos muitas dificuldades na realização dessas atividades, tá? Próximo. Próximo. Isso. Quando eu falo sobre essas dificuldades, eu sei que vão acontecer, assim,
não vai ser da forma como eu faço na minha escola, não, como eu faço presencial. Então, eu vou ter que me adaptar. Algumas adaptações eu estarei que estar proporcionando, né? Mas antes, nós precisamos entender e compreender que a proposta de agora, no ensino remoto, no contexto familiar, não é propriamente alfabetizar. Afinal, isso é o papel nosso, do professor. Mas nós precisamos passar para a família, para o responsável, para os pais, que é, mesmo assim, né, eles precisam dar continuidade ao estudo de seus filhos. Eles precisam ajudar os seus filhos a dar continuidade às atividades para que eles possam ser alfabetizados. Nós não podemos parar e deixar isso sem acontecer, né? Imagina o quanto essas crianças já estão perdendo. Esses tempos a gente fez uma avaliação de uma criança que veio de fora e assim, como foi difícil, porque eu estava falando com uma criança e eu estava de máscara e ela também estava de máscara. De repente eu olhei e eu falei assim, meu Deus, e agora? Como que eu vou falar com essa criança? Essa criança precisa ver o meu movimento da boca, ela precisa estar atenta às minhas expressões, ela precisa estar atenta ao movimento, né, dos meus lábios. E como que eu faço isso? Então, é isso que eu preciso, é essa dica, pequena dica, que eu preciso passar para os meus pais. Nem que eu fique trabalhando palavras simples. E aí eu vou, né, gradativamente aumentando o grau de dificuldade, passo até uma frase, mas é importante que a criança compreenda esse momento, esse processo. E vocês vão precisar dessa família para orientar essas crianças, né? E isso nós estamos contando com os pais participativos, porque nós ainda temos a questão dos pais que não participam. Mas eu gosto de pensar sempre que a maioria vai se empenhar cada vez mais, tá? Ah, próximo. Só um minutinho. Os papéis aqui. O que eu posso estar fazendo para poder ajudar? Eu acho que eu até já falei isso no começo, porque a gente vai ansiedade, né? Então, assim, eu vou procurar meios, eu tenho instrumentos que possam me ajudar, né? Além de eu poder utilizar tanto o meu papel e a minha caneta, que eu ainda sou muito apegada, professora, eu preciso de papel, preciso de caneta colorida, preciso chamar atenção, né? Eu preciso dar vida para o aprendizado dessa criança. Eu posso também estar trabalhando com a tecnologia. Se eu tenho essa probabilidade, eu vou utilizar essa tecnologia. Então, aquele aluno, dentro, eu vou fazer um apanhado, né? Então, dentro da minha sala, eu tenho uma quantidade boa que tem condições de trabalhar com a participação tecnológica. Aqueles que não têm, eu vou fazer, então, da forma escrita. E vou passar para eles com todo o passo a passo, explicando. Vou mandar um bilhete, vou mandar uma cartinha, né? Para estar próximo, para criar esse vínculo, tá? Isso é que é importante. Eu sei que tem muitos professores que têm uma dificuldade em gravar um vídeo, em falar no WhatsApp, né? Tem uns que gostam só de se comunicar pelo Facebook da escola. Então, assim, dificulta um pouco mais, né? O WhatsApp é difícil, gente. A gente tem os momentos difíceis, temos sim. Mas, assim, se a gente for pensar que nós somos educadores, eu tenho que facilitar esse aprendizado para o meu aluno. E o seu aluno, quando ele escuta a sua voz,
O seu aluno, quando ele vê você chamando ele pelo nome, ele vê você falando com ele, gente, é uma importância tão grande. Vamos falar a verdade, quem de vocês ainda não recebeu uma mensagem de um aluno? Quem de vocês não se emocionou quando uma mãe deu uma devolutiva para vocês? Professora, meu filho está com saudade, ele quer te ver, ele só queria te mandar um beijo. Puxa, 9 horas da noite. Cara, gente, 9 horas da noite e eu vou chorar, né? Esse é o nosso trabalho. A nossa escolha foi essa, né? Então, assim, vamos procurar, né, as nossas habilidades, vamos procurar a nossa criatividade, vamos nos abrir para esse novo que está aí. Eu não estou dizendo para vocês que é fácil, eu não estou dizendo para vocês que tem que, né? Eu estou dizendo para vocês que é um instrumento, é uma ferramenta onde vai poder ajudá-los, é, facilitando esse trabalho da alfabetização com o aluno de vocês, tá? Então, nós podemos fazer o quê? Nós podemos gravar vídeo, nós podemos fazer áudio, né? Nós podemos fazer uso de documentos escritos em PDF, podemos fazer apresentação das propostas de alfabetização, né? Que elas são desenvolvidas nesse contexto familiar. Ela pode ser enviada pelo WhatsApp ou por outros canais de participação. Nós temos a rádio da rede, nós temos as aulas da rede, né, que vocês podem estar usando como suporte. Nós temos muitos links, né, muitas ferramentas, como o YouTube, que nos ajuda bastante, né? Lá nós encontramos muitas histórias, nós encontramos muitos tutoriais de algumas coisas que nós temos dificuldade, tá? Então, assim, se eu buscar, eu vou aprender um passo a passo ali e ele vai me ensinar. Vai ficar perfeito? Não, mas eu não sou artista da Globo, né? Eu só quero mostrar para o meu aluno que eu estou aqui, né? Que o meu abraço não está juntinho, mas eu estou falando com ele, né? Eu aqui falando com vocês nesse momento, me dá uma angústia. Vou ser bem sincera, me dá uma angústia, porque eu gostaria de estar olhando no olho de cada um. Eu gostaria de estar trocando com vocês nesse momento. Agora, vocês imaginam as crianças que estão dentro de casa, em isolamento, sem amigos, sem poder sair, sem poder correr, né? Muitas estão dentro de um apartamento, muitas estão dentro de um lugar muito pequeno, ou com aquela família toda junta e muito barulho. Então, assim, é difícil para nós que somos adultos, que temos capacidade de compreender, imagina para a criança. Tá? Então, assim, lembrem-se de deixar as orientações bem claras para os pais, bem objetivas, procurem dar orientações curtas, né, simples, para que ele possa entender o que ele tem que fazer, tá? Para facilitar esse acesso, para proporcionar esse, essa vontade, né, de querer ajudar, porque a gente vai até estar estimulando esse pai. Quantos pais nós não vamos estar estimulando, incentivando a estar mais perto dos seus filhos e até mesmo aprimorando o seu aprendizado, né? Nós sabemos dessa realidade. Então, eu deixo essa dica para vocês, né? Porque isso facilita o nosso acesso, ajuda o processo das atividades, do nosso trabalho, né, na alfabetização. Digo que, se for necessário, apresente atividades em formato offline, tá? Se for necessário um texto escrito, impresso, faça um texto escrito, impresso, né? Solicite a presença da família para que busque esse material. Então, eu acho que a gente só não pode deixar as coisas pararem, né? E eu vou deixar uma dica só para vocês, que esses dias eu assisti no YouTube, eu estava assistindo uma reportagem até que foi comprovada cientificamente, professora Luciana. Eu posso depois estar deixando um link para vocês, é muito interessante.
e ela fala sobre a capacidade de atenção da criança, né? Nós precisamos de 3 coisas. Nós precisamos da atenção da criança, da concentração da criança e da memorização da criança, né? E para isso, se eu trabalhar todos os dias, no mínimo 15 e no máximo 20 minutos de atividades de consciência fonológica com o meu aluno, eu tenho um avanço enorme, né? Então, procurem as atividades onde nós trabalhamos isso. E essas atividades devem ser trabalhadas todos os dias. Todos os dias. Existe uma eficácia? Comprovadamente, cientificamente, existe esta eficácia, tá? Eu vou passar para vocês aqui, até da onde que é essa live, é da Neurosaber, tá? Chama Estimulando a Alfabetização na Época da Pandemia. É fantástica. Espero que vocês façam uso e dêem uma olhadinha lá para vocês compreenderem o quanto é importante. Tá bom? Vou passar a palavra agora para a professora Marli, que agora ela vai dar sugestões para vocês, tá? Das atividades. Eu falei com vocês sobre a importância da gente estar trabalhando com essa família, da gente estar interagindo com essa família, né? De como eu me aproximar dessa família, e essa família ter que se aproximar do meu aluno, e da importância de eu também estar sendo presente, me aparecendo para os meus alunos. E a Marli agora vai falar sobre as atividades. Tudo bem? Então, professora Marli, com você. Eu estou aqui agora para falar um pouquinho para vocês sobre as práticas, né? Sobre como nós vamos utilizar essas ferramentas, como nós vamos estar fazendo para colocar tudo isso que a Gleibe falou em prática. Próximo. Aqui nós temos a interação online. Como fazemos essa interação online com os nossos alunos, né? Muitos alunos não têm um bom celular, não têm uma rede de internet, né? Então, fica difícil? Fica. Mas para aqueles que têm essa ferramenta, que têm como estar utilizando essa ferramenta, nós temos algumas dicas para estar trabalhando com eles. Inclusive, outro dia, num grupo de escola, um professor, ele colocou no grupo uma criança que foi pedido pelo professor a leitura de um poema. A criança, ela leu o poema, a família filmou a criança, fez o vídeo dessa criança e retornou ao professor. Assim, foi uma emoção, foi uma dinâmica assim, muito boa, entendeu? Então, qual que é a prática? A prática, professores, é essa, é usar a nossa criatividade, usar a ferramenta que nós temos a nosso favor, usar o que nós temos. Para quem tem essas ferramentas, excelente. Aqueles que não têm, vamos usar a nossa um pouquinho, né? Um pouquinho a criatividade e montar talvez uns mimos, né? Vamos colocar assim, na hora da entrega do caderno, por exemplo, ou até mesmo ligando aos pais e pedindo para que eles passem, né? Na escola, quando nós já estivermos aptos a isso, né? De estar entregando esse mimo como os jogos, como os números, uma sequência de números, né, como ficha de leitura,
né? Colocar dentro de um saquinho, colocar um clipe colorido, talvez alguma coisa que chame atenção, que vai deixar isso atrativo para a criança, né? E ainda falando sobre a prática, nós temos as parlendas, né? Os poemas, os adivinhas, os textos fáceis de serem memorizados, como esses que eles já conhecem, né? Eles são atrativos e ajudam no trabalho de propostas mais complexas de escrita. Quando eles sabem o texto, quando eles conhecem o texto e eles já têm na memória, as crianças podem focar mais a atenção e se dedicar a como escrever, né? Explorando a relação entre o texto falado e o texto escrito, né? Sem ter que pensar o que escrever. Como ele já está memorizado, né? O foco, o esforço de escrever aquilo que ele já conhece fica muito mais fácil, né? Próximo. Aqui também eu trago uma sugestão para vocês da leitura, a leitura em voz alta, né? Nós podemos estar usando até mesmo o WhatsApp, né, que é uma ferramenta mais simples, o professor estar contando suas histórias em alta voz, né? E encaminhar o vídeo para as crianças. Dessa forma, o aluno ele vai estar ouvindo a voz da professora, ele vai estar tendo aquele vínculo maior com o professor. Porque a partir do momento que ele ouve a voz do professor, é como se o professor estivesse talvez dando um abraço na criança. Isso faz com que ele também tenha motivação para estar fazendo a leitura, para estar escrevendo o que o texto traz, o que a história que a professora leu trouxe para ele. Por exemplo, quando nós fazemos uma lista dos personagens que participam dessa trama, né, o aluno, ele ouvindo a história da professora, ele terá muito mais facilidade de estar escrevendo os protagonistas, os personagens dessa história, né? O professor também pode gravar em vídeo ou áudio e enviar esse material para a turma, ou recorrer ao que já existe na internet. Como a Gleibe mesmo já disse, né, atrás, muitos profissionais, muitos professores têm um pouco de vergonha, ainda não estão familiarizado, né, com as redes, em aparecer para o aluno. Então, nós temos também essas ferramentas, né, na internet, temos o Google aí, que nos ajuda bastante, né, o YouTube. Então, vamos procurar estar usando essas atividades aí, né, que já estão prontas. A leitura em voz alta da criança, né? Convidar a criança para gravar um vídeo ou áudio, como eu já havia dito, né? Lendo uma história, uma parlenda, compartilhando até mesmo com os colegas ali no grupo, né? Se houver um grupo de WhatsApp ali dos alunos, com a mediação do professor, né? Ele pode estar enviando essa contação de história, né? O aluno contando a história para os colegas, né? Fazendo essa ponte aí, né? O professor e o aluno. E com isso, ele vai estar exercitando a oralidade, né? Conhecendo palavras novas, né? O próximo.
Como estruturar uma aula remota? Pessoal, assim, muita riqueza, né, nessa parte. Já foi dito também lá atrás que nós temos que nos organizar, né? Temos que nos organizar através de uma rotina do professor, uma rotina da família, uma rotina do aluno, os combinados. Não é porque estamos em ensino remoto que os combinados não vão funcionar. Os combinados, eles têm sim a ser pedido, né, para os alunos, tem que ser colocado em prática também pelos pais, né? Os pais também têm que estar ali fazendo essa ponte conosco, né, com nós professores. Então, vamos ter esse relacionamento, professor, pai, família, né, responsável pela criança. Nós sabemos que o ensino remoto, ele não substitui o presencial. O ensino remoto, ele é um suporte que nós estamos tendo neste momento de pandemia, né? E com essa dificuldade que pegou todo mundo de surpresa, nós podemos sempre estar buscando um algo a mais, né? Não podemos ficar ali parados. Temos que estar buscando um diferencial, porque é diferente para todo mundo, é diferente para nós professores, é diferente para os pais, para os alunos, né? Então, como que devemos fazer? Buscar nas redes sociais, buscar em cursos, né? Tem muitos cursos gratuitos ali que a gente pode estar fazendo também, né? A própria rede oferece os cursos para estarmos aí nos qualificando melhor nesse ensino remoto, né? As aulas, elas precisam ser mais curtas do que as de modo presencial. Também já foi dito ali, né, sobre isso, porque a criança, ela fica muito tempo na tecnologia, né? Então, o que nós podemos estar fazendo? Usando a ferramenta a nosso favor, sim, mas também em prazos que não sejam tão longos, né? Que sejam apenas para o ensino, para a alfabetização mesmo. Combinar com o pai que organize a rotina do filho em casa. Isso é muito importante. Eu sei que é difícil, eu sei que assim, né, tem muitas crianças que não têm esse suporte em casa, mas no que nós pudermos estar orientando os pais ou o responsável para que cobre essa rotina, né, do filho em casa, o ambiente em que vai realizar a atividade, né, que esteja com as mãozinhas, né, limpas, que estejam alimentados, né? Isso também faz muita diferença. O horário, nossa, o horário é super importante. E o professor, nós também temos que nos organizar com isso. O horário em que nós vamos passar isso para os pais, isso para os alunos. Qual é o horário? Procurar entrar sempre no horário certo, não deixar o pai esperando, porque nós sabemos que os pais têm os compromissos, né? Vamos estar sempre atentos a isso, aos horários, né? Propostas para aula remota. Algumas atividades simples, mas muito significativas para a alfabetização das crianças, podem ser realizadas com a ajuda de seus familiares, como escrever listas e receitas. Olha que interessante, nós podemos lançar isso para a família e pedir, né, a ajuda deles na hora de fazer uma lista de compras, também na hora de executar a rotina da casa,
né? Na hora da organização da casa, quem vai fazer o quê, quem vai levar o lixo, qual é o nome da mãe que vai fazer tal tarefa, o nome da criança. Isso tudo, gente, parece simples, mas isso é a alfabetização. Nós estamos entrando no mundo da casa, da família, e trabalhando a alfabetização de uma forma mais simples, da forma em que nós hoje temos. É isso que nós temos hoje, né? Apresente qual o objetivo da atividade e em passo a passo para que a família possa proporcionar um ambiente de aprendizagem em casa. Olha aí, é o que nós acabamos de falar, né? Nós temos também algumas indicações de vídeos e de áudios de leitura de história e apresentação de parlendas. Nós temos o canal de vídeo de leitura de diversos livros, o Brinkbook. Ele conta a história no canal da editora Brinkbook, que é uma contadora de história e um músico que apresenta mais de 10 histórias. Eu entrei, gente, eu olhei, é muito interessante, é uma ferramenta que dá para ser usada, é uma ferramenta simples, né? Entrou lá, colocou Brinkbook, já aparece a página, já tem lá o músico e a contadora de história, é super interessante, é atrativo, né? Isso dá para compartilhar no WhatsApp, dá para compartilhar no Facebook, né? Eu não sei qual a ferramenta que vocês estão usando, mas é isso que nós temos hoje. Então, nós temos que nos apegar a essas ferramentas. Nós temos também o podcast de leitura de diversos livros. O que é podcast? O que é podcast? É tipo uma rádio, né? Lá nós temos somente o áudio, né? Que conta a história, tem várias histórias que vocês podem estar compartilhando no WhatsApp, compartilhando com a família. E para quem não tem a rede, a internet ou celular? Aí a gente volta naquela questão, né? Dos mimos, talvez pedir ao pai que, né, vá até a escola, quando nós estivermos, né, abertos a isso, né? Pegar o seu mimo, pegar um livro emprestado da biblioteca, dentro de um saquinho para depois devolver, né? É uma forma de também estar colaborando com a alfabetização dessas crianças que também não tenha uma ferramenta como essa em casa, tá? Mas nada, gente, impede que a alfabetização chegue até a criança, até a casa da família, tá? Temos a coletânea de parlendas, que são palavra cantada. Também é uma ferramenta super interessante que tem lá, só colocar lá no Google, coletânea de parlendas. Vão aparecer várias lá que você também pode estar compartilhando, ajudando a criança nessa alfabetização. Hoje é domingo, pé de cachimbo, a parlenda muito conhecida, né? É cantada pela dupla em ritmo lento, o que permite a criançada ouvir com clareza cada palavra para depois transcrever o texto. Isso é muito interessante. Quando hoje é domingo, eu também entrei, é muito pausado. A criança, ela ouve cada palavra, fica bem mais fácil dela depois estar transcrevendo isso para o caderno, para uma folha, né? É muito interessante. As ferramentas existem. Nós temos que estar atentos, ir em busca, né? Ter um pouquinho de criatividade. É um momento difícil? É um momento difícil, mas nós não podemos parar, a vida continua, a criança precisa ser alfabetizada,
Então, nós não podemos cruzar os braços, nós temos que olhar para cada criança, na dificuldade dela, na falta de alguma coisa que ela tenha, mas nós temos que levar até essa criança a alfabetização, nós temos que arrumar um argumento para que chegue até ela esse ensino, para que chegue de uma forma atrativa, uma forma alegre, para que saia um pouco dessas coisas que estão acontecendo, dessa vivência em que eles estão, ok? Então é isso. Nós trouxemos uma convidada, que é a Vanessa Santos, uma professora bem experiente, ela já trabalhou da educação infantil até o 5º ano, então ela tem uma experiência vasta, né, para contribuir. E ela é uma professora que foi em busca. Ela foi em busca do novo, ela viu que ela não podia ficar de braços cruzados, né? Ela foi em busca do novo. E aí eu quero apresentar para você. A Vanessa, ela é pedagoga, ela está na rede já há 8 anos, pós-graduada em educação especial, gestão e coordenação, e tem uma experiência vasta. Aí, nesta fala dela, ela vai contribuir com algumas atividades do caderno 2, nas disciplinas de matemática, história, geografia e português. E não foi difícil para ela. Na forma simples, ela encontrou uma maneira de chegar até o aluno, né, com algumas criatividades que ela usou. Ela também super antenada aí nas redes sociais, já participou de vários cursos aí, cursos gratuitos no YouTube, aprendeu a mexer em várias ferramentas, né? Também cursos aí da rede também que ela andou participando. E aí agora eu apresento a Vanessa para vocês e a contribuição que ela tem para nos ofertar hoje. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Vanessa Santos, eu trabalho na Rede Municipal de Campo Grande e a convite da professora Gleibe, da professora Marli, eu vim hoje dar a minha contribuição em relação às atividades que eu ando desenvolvendo para esse momento tão delicado que nós estamos passando, né? É um momento de mudança, é um momento de renovo, é um momento de descobertas. Muito bem, então conforme a pauta da formação, eu vou apresentar para vocês a planilha que eu criei. Eu criei uma planilha, gente, essa planilha aqui, ó. Essa daqui. Vendo aqui, bem pertinho? Planilha de acompanhamento individual. Como vocês já tiveram o primeiro contato com a família, já estão com aquela interação, né? Imagino eu que vocês tenham foto dos alunos. Então, aqui você vai colocar a foto do aluno. Aqui os dados pessoais do aluno, tá vendo? E uma observação. Mas para quê, Vanessa? Você vai colocar os dados do aluno aqui e a observação é por quê? Porque a maioria dos nossos alunos não moram com seus pais, né? Ou grande quantidade deles, né? Não posso dizer a maioria. Não moram com seus pais, moram com avós, moram com tios e assim sucessivamente. Então, nessa observação, você coloca quem que é o responsável. Porque no momento que você, alguém da escola, seu coordenador precisar entrar em contato, a sua planilha já vai estar ok. Então, você já tem todos os dados aqui. Esse espaço aqui embaixo, para que serve, Vanessa? Esse espaço é para você ir relatando diariamente, conforme a família entrar em contato com você, conforme você entrar em contato com a família, você vai relatando para você ter um controle das interações, família, professora, família, escola, ok? Então, assim, exemplo, lá no dia 3 de março,
a mãe do Joaquim entrou em contato com você, comentou das atividades e tal. Você coloca dia 3 de março, a mãe ou a responsável do aluno Joaquim entrou em contato, preencheu aqui, ok. Essa planilha eu desenvolvi para o meu uso, para quê? Porque eu acho que fica mais fácil para eu visualizar os meus alunos, a interação dos meus alunos, da família, da minha turma. Então, cada aluno tem uma planilha dessa. Eu montei num arquivo só, né? Só um arquivo com todos os alunos, com as fotos, com os contatos, com o nome dos responsáveis, por quê? Conforme você for preenchendo, vai ter um determinado dia que você vai falar assim, olha, hoje eu vou dar uma conferida, né, na minha planilha, vai rever a fundo. Então, é esse momento que você tem aquela visão completa de quem está interagindo, de quem está participando, de quem que está muito ausente, que está omisso, assim, que não apareceu nenhuma vez. Então, aqui, através dessa planilha, você consegue acompanhar melhor. Então, por exemplo, você viu lá que a Marina, a família da Marina não teve nenhum contato com você. Você pegou na sua planilha de retiradas e devoluções de apostila na escola, não retirou, não devolveu, então o que você vai fazer? Você vai fazer um levantamento, né, através da sua planilha, de quem que entregou, quem interagiu e não, e você vai passar para o seu coordenador e ele vai tomar as decisões cabíveis, certo? Então, é para isso que eu utilizo essa planilha. Eu vou deixar o modelo disponível para quem quiser, pode fazer uso, não tem problema nenhum, tá bom? Fiquem à vontade. Muito bem, agora nós vamos falar de atividades. Comecei pela planilha, né? Agora eu vou comentar sobre as atividades que eu estou desenvolvendo para esse momento tão delicado. Eu peguei 3 atividades dessa nova apostila, da apostila 2, e montei no Live Worksheets. É um site, Live Worksheets é um site totalmente gratuito, onde você consegue montar as atividades. E o mais legal, não precisa baixar aplicativo quem for desenvolver. Então, assim, ele tem vários pontos legais, ó. É gratuito, não precisa baixar aplicativo, você consegue desenvolver, mandar para o WhatsApp, para o Google Class, para o Meet e também para o Moodle. Olha que interessante, bem legal, né? Outra coisa bem interessante, quando você acessa o site do Live Worksheets, que você faz o seu cadastro, que você consegue desenvolver suas atividades, quem acessar, que você mandar o link, quem acessar para responder essas atividades, você tem acesso de quem respondeu e a nota que a pessoa tirou. Isso é muito legal, eu achei bem interessante, porque senão, porque nós temos que nos apegar à nota? Mas pensa quando o nosso aluno pegar a atividade, desenvolver, ele ver a nota que ele tirou? E assim, como é uma coisa muito tecnológica, eles ficam todo empolgados e com certeza eles podem desenvolver no celular, então eles pegam o celular e vão atrás dos pais para pedir uma ajuda, não é isso? E se você está com aquele contato bem legal com a família, você fala, olha, eu gostaria que vocês não fizessem intervenções, né? Que você vai conseguir avaliar até onde o seu aluno está respondendo, porque ele não pode sair e voltar para responder. Então ele vai estar ali respondendo e no final ele preenche e te encaminha. E nisso vai ficar lá no seu cadastro, na sua página do Live Worksheets, um sininho lá que alguém respondeu e a nota que tirou. Legal, né? E foi lá que eu peguei e escolhi 3 atividades dessa apostila para nós desenvolvermos. Só 3, Vanessa? Sim. São gotas de novidade, né? Que nós vamos dar nas nossas atividades. Então, essa daqui, ó, de matemática, estão vendo? De antecessor e sucessor. Desenvolvi também lá no Live Worksheets essa daqui, para ligar o documento ao nome, né, dele. Desenvolvi também essa daqui, que fala sobre os bairros, para os alunos ligarem, porque eu acho muito básico aqui, o aluno pega, a mãe fala, liga aqui, liga aqui, liga aqui, liga aqui, né? Então, eu montei essas atividades lá no Live Worksheets, que eu vou deixar o link para vocês poderem entrar, para vocês poderem participar e ver se vocês gostam, porque eu achei bem interessante, porque nós podemos fazer essa interação com os alunos, você pode mais ou menos ter uma noção de como que eles estão desenvolvendo, né?
Então, é uma atividade bem legal, que não fica aquela coisa básica, aquela coisa tradicional. Ai, meu aluno que não tem acesso à internet, Vanessa, essa atividade aqui, infelizmente, eles vão ter que responder só na apostila. Mas para a de matemática, como aqui nós estávamos trabalhando números, né? Antecessor, sucessor, tudo mais, eu montei uma trilha de números. Isso mesmo, uma trilha de números que você pode mandar com a sua apostila, com a apostila do seu aluno. Com essa trilha você pode estar atendendo aquele aluno que tem mais dificuldade e também pode estar atendendo aquele aluno que não tem acesso à internet sempre, ou você pode atender toda a sua turma, porque eu falo assim que não é atividade que eu encaminho um mimo. Então você fala para os seus alunos que você está mandando um mimo para eles, ó. Eu fiz 2 tipos de trilha. Eu fiz essa aqui, essa trilha. Ah, mas essa aqui, Vanessa, está toda completa. Realmente, ela está toda completa, porque o meu foco com ela é outra coisa. Meu foco é que o meu aluno aprenda os números de uma forma legal, de uma forma bem lúdica, né? E relacione números e quantidades. Mas como assim? Ó, essa planilha eu imprimi da internet, né? Essa trilha. Eu escrevi trilha dos números. Aqui eu passei durex colorido para dar uma carinha bonitinha. E plastifiquei. Ai, mas eu não tenho plastificador. Eu também não. Eu também não tenho. Isso aqui eu coloquei e passei com ferro, que fica legal. Você põe uma flanela, né, uma fralda e passa. Aqui eu amassei, não sei nem porquê. Então, voltando aqui. Essa trilha, você vai sugerir que os seus alunos utilizem o quê? Um dado. E se eles não tiverem um dado, você pode encaminhar esse peão. É um peão de números. Você usa CD, bolita, cola quente, EVA e tampinha de Guaraná. Ó aqui, tampinha de refrigerante, eu fazendo a propaganda do Guaraná. Eu gosto de amarelo, então eu fiz amarelo e coloquei o vermelho para dar um contraste, ok? Como que funciona? O seu aluno está lá com a trilha de números, ele vai levar esse peão de números, ele rodou, com o dedinho dele, ele parou na mesa, né? O número aqui, por exemplo, parou no número 6. Ele vai estar com a trilha, ele começa aqui do número 1, vai até o número 6. Ele já vai estar contando, certo? Vai estar relacionando. Contou até o número 6. Ele pode brincar sozinho, ele pode brincar com a avó, com a tia, com o primo, com o irmão, com quem estiver ajudando ele. Foi para a próxima, rodou de novo, por exemplo, parou no número 2. Então, daquele número que ele parou naquele momento, ele vai ter que andar mais 2 casas. Então, ele tem que saber que ele tem que andar mais 2 casas, número e quantidade, ok? Nisso, ele vai estar aprendendo os números de uma forma bem tranquila, de uma forma bem divertida. Pode até estar disputando com o coleguinha, com o irmão em casa, né? Com quem estiver lá com ele. A outra opção que eu fiz de trilha é essa daqui, ó. É uma trilha também de números que eu montei, né? Também passei durex colorido, plastifiquei. Quando eu peguei na internet esse modelo de trilha, tava só os números assim bem apagadinho. Aí eu tive que dar uma corzinha, tá vendo? Eu coloquei alguns desenhos para ficar mais coloridinho, para ficar com uma carinha mais agradável para os alunos. E aqui, essa como tá faltando os números, você não manda o peão e nem sugere um dado. Você imprime alguns números, imprime os números, né? Eu imprimi aqui, ó, recortei e coloquei dentro do saquinho. Meu saquinho tá meio grande, aí você pega o que você tiver na sua casa, pode ser um menorzinho. Você coloca com clips ou grampeia lá, ó, junto com a apostila, um mimo para os seus alunos. Ou seja, aquele aluno que não teve acesso à internet para desenvolver aquelas atividades, principalmente matemática, né, e língua portuguesa, que são as que mais pegam os alunos, você está mandando um mimo para eles conseguirem desenvolver em casa. 2 opções eu já dei para vocês, né? Passando dessa parte, eu também queria compartilhar com vocês uma ferramenta muito legal, uma ferramenta totalmente gratuita também, que vocês podem utilizar para fazer umas atividades bem interessantes, atividades assim que vocês conseguem participar com os alunos, você consegue ver a interação dos alunos ali naquele momento, né? Desenvolvendo as atividades e o mais legal, assim, é de maneira simultânea e dinâmica. Então, assim,
Pensa na empolgação dos alunos, é o Jamboard. O Jamboard nada mais é que um quadro branco. Então, nesse quadro branco, você consegue tanto levar as atividades que você tem no seu computador ou na sua página lá do Google, onde você está pesquisando, viu uma atividade legal, você fala, eu queria essa atividade. Então, você consegue colocar ela dentro do Jamboard, porque ele é um quadro branco. E nesse quadro branco, você consegue ter essa interação com seus alunos. Você vai ter uma aula mais dinâmica, uma aula mais interativa, uma aula mais animada com seus alunos participando, ok? Nessa atividade aí do Jamboard, eu montei um autoditado. Eu achei bem interessante porque lá você tem tipos de caneta que os alunos podem usar, você tem post-it que os alunos podem colocar o nome e puxar até onde está os desenhos que ele vai escrever o nome. Então, tudo isso você vai estar participando com eles, entendeu? E é bem legal que eles também podem fazer no celular. Então, são ferramentas gratuitas que nós só precisamos o quê? Buscar, pesquisar, né? Por sermos curiosos. Nessa atividade, assim, é muito legal que seus alunos conseguem participar, sim, você consegue acompanhar. E se você dá aula também lá para o 5º ano, é muito interessante que nessa parte do Jamboard, você consegue, se não me engano, abrir até 20 folhas, ou seja, 20 abas, você consegue fazer 20 atividades. Você pode pegar aquela atividade e colocar, por exemplo, o Anderson. Coloca a do Anderson número 1, a número 2 e vai seguindo. Se não me engano, você consegue fazer até 20. Para os pequenos, eu não recomendo, porque eles não são tão autônomos, né? Estão descobrindo a tecnologia, né? Nessa parte de atividades, nessa parte mais didática. Então, eu mesma acho complicado mais de uma aba para poder trabalhar com o 2º aninho. Então, eu acho legal uma só. Você coloca, você vai dando as interações ali para os seus alunos, que é bem legal. E para os maiores, eles já têm autonomia, você consegue identificar, eles entram e vão desenvolvendo. Ah, mas meu aluno, Vanessa, não consegue acessar a internet, então ele não vai conseguir fazer essa atividade no Jamboard, esse autoditado. Então, você manda um mimo para os seus alunos, ó. Esse aqui, ó, é uma sugestão. Essa aqui é minha, é uma sugestão que você pode mandar. E aqui você vai ter que mandar ou o alfabeto móvel, ou você plastifica essa atividade e manda uma canetinha para o seu aluno. Olha que mimo legal, né? Aí, o que acontece? Com essa parte que ele pega e vai estar lá com a caneta escrevendo, ele pode pegar uma flanelinha, um pedacinho de tecido e limpar, ou seja, apaga e vai ser um material permanente para ele estar treinando e evoluindo a cada dia, certo? Legal, né? É uma outra opção. Tem uma outra que eu gosto muito de trabalhar em sala de aula, mas como agora nós estamos de maneira remota, também é uma atividade que dá para mandar para casa. Vocês já viram essa de leitura? É bem interessante, é uma atividade bem em conta, porque nós utilizamos o quê? Caixa de papelão, e como o supermercado agora não dá mais sacola quando você faz compra, né? Então você pega a caixa de papelão e reutiliza, minha filha. Olha aqui, que legal. Essas folhinhas, você pode pegar a folha de A4, recortar e ir montando. Eu peguei, aqui, eu comprei na livraria esse bloquinho, vocês já viram, né? Não é caro, rende muito, muito. Você consegue fazer vários daqueles ali utilizando. E olha que legal, tudo coloridinho. Então pensa, você coloca uma palavrinha, um inicial de cada palavra de uma cor. Fica muito legal, né? Chama a atenção do aluno. A criança vai estar estudando de uma forma bem mais interessante e você vai conseguir fazer com que seu aluno esteja desenvolvendo e interagindo com você. Quando você mandar esses mimos, que você mandar link, mandar alguma coisa, aproveita e fala para os pais, manda uma fotinha que você quer acompanhar. E quando eles fizerem essa interação com você, mandando uma foto, ou mandando um áudio, ou agradecendo, ou comentando da atividade, você pega e vai lá na sua planilha e escreve o que a mãe do Joaquim ou o que a mãe da Marina falou, para você estar acompanhando tudo de pertinho, tá bom? Eu vou deixar o link, como eu já falei, do Live Worksheets para vocês poderem participar da atividade, ver o que vocês acharam, para vocês poderem experimentar. Vou deixar disponível também a planilha para quem quiser usar, fiquem à vontade, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado.
Tchau, tchau. Até a próxima. Pois é, gente. Eu não disse que essa menina era top. Vanessa, parabéns. Muito boa a sua apresentação, muito boa a sua criatividade. Com certeza. Obrigada mesmo, gratidão. E estamos chegando ao final. Aí tem a planilha, igual ela falou assim, que ela vai deixar o link, depois qualquer coisa vocês pedem aí no chat pra gente, que a gente envia para vocês, ok? Estamos chegando ao fim. Espero ter contribuído com vocês, espero ter feito essa horinha aí de vocês um pouco mais agradável também, tá? Daqui a pouquinho a Glebe vai falar aí com vocês, dar um tchauzinho, ok? E próximo... Agora vou contribuir com uma mensagem para finalizarmos, tá? Que diz assim: as aulas remotas são alternativas momentâneas. Elas tentam evitar a aula presencial e, consequentemente, o aumento do contágio. É uma opção antes da segurança pela vacina. Toda adequação necessita de testagens, que exigem paciência e tempo. Sejamos pacientes, pois o tempo trará a segurança para os envolvidos, direta e indiretamente, no processo educacional. Obrigada. O texto é de Vicente Culino, pensador. Gratidão a todos. Agora a Glebe vai falar um pouquinho. Bom, pessoal, quero agradecer a vocês esse momento. Estamos no chat agora aguardando vocês. O que vocês quiserem de contribuição, perguntar, solicitar, estamos às ordens, tá? E dizer que, assim, são momentos rápidos, mas que fazem falta para a gente, né? E quanto é gostoso a gente ver como que pode contribuir um com o outro. Vocês podem estar utilizando de Facebook, nós sabemos que tem, assim, professores fazendo atividades fantásticas. Vamos dividir, né? Vamos contribuir com o outro, vamos colocar a disponibilidade de você aprimorar alguma habilidade que você tem, né? E colocar sua criatividade para fora, entendeu? Então, eu deixo esse meu muito obrigado, agradeço a Cláudia porque está nos ajudando como intérprete, agradeço o pessoal que está por trás das câmeras, tá? E a vocês também, estamos lá no chat. Tchau, tchau, até a próxima.